Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Minha gente, retomar a jornada é algo que a gente tem que considerar um grande privilégio, principalmente se a jornada é uma jornada profissional, uma jornada que você faz, caminha nela, abraça ela com muito entusiasmo e por uma vocação que você não troca por nada. Esse é meu caso, né? E como é que eu justifico isso? Por que eu me sinto assim ao retomar, né, o nosso ciclo virtuoso de entrevistas? Eu acabei de comunicar ao nosso ilustre convidado que ele é o convidado de número 1354. Entenderam? 1354 pessoas deram a nós aqui do Portal do Holanda, do projeto A Hora do H, o privilégio de poder desfrutar das suas presenças. E a minha gratidão é incomensurável. Eu recebo hoje, para começar novamente, e fazer novamente melhor do que eu fiz ontem, porque hoje essa é a minha meta, fazer melhor do que eu fiz ontem, uma conversa muito agradável, muito fraterna, com o Coronel Glauco Corbari Correia, o coronel do Exército Brasileiro. Ele é o comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, que todos nós em Manaus, muita gente até pode não identificar o Centro de Instrução de Guerra na Selva, mas quando o amazonense, quando o manauara diz SIGS, todo mundo sabe sobre o que nós estamos falando e de que grande corporação ele é o comandante. Ele é o comandante do SIGS aqui em Manaus. E o SIGS, minha gente, olha só, sintam aí o pano de fundo dessa ilustre visita do Coronel Glauco Corbari. O SIGS está completando 60 anos. 60 anos, sabe de quê? Excelência. De excelência. Eu digo isso porque o SIGS é um centro de excelência desde o nascedouro. Entenderam? E hoje ele tem, o SIGS tem um posicionamento, uma colocação que tem um envolvimento mundial. É o maior e mais excelente centro de instrução de guerra na selva no mundo inteiro. Mas quem vai confirmar tudo isso é o nosso convidado que veio aqui gentilmente a conversar com a gente, o Coronel Glauco Corbari. Coronel, em nome de todos nós do Portal do Holanda, em nome da equipe do projeto A Hora do H, em meu nome pessoal, muito obrigado pela sua presença e que bacana que a gente, a partir de agora, vai poder conversar sobre um centro de excelência que é incontestável, que tem escrito páginas na história da defesa do nosso país, da soberania do nosso país, e que eu acho que todo mundo tem que saber. Então o senhor veio aqui para contar todas essas histórias para a gente. Seja bem-vindo, Coronel Corbari, seja bem-vindo. Senhor Humberto Amorim, meu dileto amigo, senhoras e senhores ouvintes, obrigado, é uma oportunidade única, uma honra para mim estar aqui. O senhor Humberto, né, apesar de a gente não se ver muito, mas parece que a gente já se conhece há bastante tempo. É verdade. Então, é uma afinidade muito grande e com muita tranquilidade para poder expor aqui exatamente o que o senhor já resumiu. O que o SIGS significa? O SIGS não significa só para mim, só para os seus atuais integrantes, só para a sociedade manauara, o que ele significa para o Brasil. Então, é uma responsabilidade, de fato, um legado que graças a Deus, nós herdamos daqueles que nos antecederam, começando pelo Teixeirão, e que nos ajudaram desde 2 de março de 1964 a edificar essa história que é um orgulho para todos nós. Muito obrigado pela honra de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso SIGS. Me diga uma coisa, Coronel, o senhor falou no Teixeirão, né? O Teixeirão foi prefeito de Manaus, foi governador do estado de Rondônia, quer dizer, um militar aguerrido, carioca, bonachão. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente,
Sim, senhor. Me diga uma coisa, de onde nasceu essa inspiração? Ele também foi o primeiro comandante do SIGs, né? Primeiro comandante do SIGs. De onde nasceu? Qual é a história guardada pelos militares sobre o nascedor, a inspiração para a criação do SIGs, coronel? Perfeito. Então, nesse início da década de 1960, o Exército ainda sentia falta de uma unidade que pudesse formar especialistas em guerra na selva e que esses especialistas tivessem plenas condições de disseminar esse conhecimento ao voltar para suas organizações militares de origem. Nós não tínhamos isso. Então, era preciso que alguém estivesse aqui como pioneiro para poder desbravar esse campo que ainda era desconhecido. E dentre alguns, quem se voluntariou foi o nosso Teixeirão, coronel, um então major de artilharia, Jorge Teixeira de Oliveira. O senhor falou carioca, realmente ele tem o Rio de Janeiro no coração, mas ele nasceu no dia 1º de junho de 1921 em General Câmara, no Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho? Gaúcho, sim senhor. E, claro, ele teve alguns momentos no Rio de Janeiro, logo após fazer o curso da ESEM, no início da década de 1960, do curso de Comando Estado-Maior. Ele fez o curso básico paraquedista, se tornou um paraquedista, ele já tinha o curso de instrutor de educação física, se tornou mestre de salto do Exército Brasileiro também e servia no núcleo de divisão aeroterrestre no Rio de Janeiro, que é o embrião do que hoje é a Brigada de Infantaria Paraquedista. E foi convidado, nesse ano da criação, 1964, para se tornar o primeiro comandante. Mas precisávamos de alguém ou de alguns militares que tivessem um mínimo de conhecimento para poder ser passado, para que não começássemos do zero. Então tivemos um grupo de pioneiros que foram ao canal do Panamá, no Fort Sherman, nos Estados Unidos, realizar o curso de Jungle Expert, no Panamá, na verdade, mas conduzido pelos norte-americanos. Claro. Isso no ano de 1964, agosto mais precisamente. Alguns deles retornaram para os SIGs, antes mesmo do Teixeirão chegar. E o Teixeirão, em 1965, foi realizar esse mesmo curso como major, se destacou e trouxe esse conhecimento. Então, eles trouxeram o que tinha lá de melhor, porque os Estados Unidos estavam entrando ali na Guerra do Vietnã, portanto, num ambiente parecido de floresta, de selva, e tinham muito para poder nos ensinar. E nós começamos a adotar procedimentos aprendidos naquela ocasião, e outros autóctones para poder formar a nossa própria doutrina. E o Teixeirão, como o senhor falou, sempre teve esse impetuosidade positiva de querer fazer as coisas, de ser um empreendedor, de ser um visionário. Ele enxergava tudo na frente de todo mundo, do que poderia se construir e se constituir. Eu tenho certeza que ele já imaginava o SIGs como é hoje, como o senhor também muito bem colocou, como um centro de referência em âmbito mundial. E ele não parou por aí, porque ele abraçou a Manaus, ele abraçou o Amazonas e a Amazônia e entendeu que isso era importante, porque a gente só faz as coisas se nós estivermos perfeitamente congregados e sinergicamente atuando com os demais setores da sociedade e com a sua gente. E, fruto da sua competência, do seu trabalho, foi o primeiro comandante também do Colégio Militar de Manaus, em 1971. Depois foi escolhido e nomeado prefeito de Manaus em 74, exercendo a função a partir de 75. Ele foi governador, o último governador do território de Rondônia a partir de 79 e o primeiro governador do recém-criado estado de Rondônia em 1982. Então é adorado muito aqui no Amazonas, mas também é alguém de muita referência em Rondônia, onde tem nome de cidade, sim, nome de parque, de praça, de rua, de museu. E uma figura que nos deixa, como primeiro comandante, eu sou o 27º, uma responsabilidade imensa de ter pelo menos a mesma energia que ele teve para manter o nome do SIGs onde merece estar. Camarada, a vida dele foi um show de competência, exatamente. Isso aqui é verdade. Coronel, eu estive no SIGs, inclusive a última vez que eu estive lá, a seu convite, eu estive lá para assistir a brevetação
dos soldados, dos guerreiros de selva, que estavam concluindo um curso. E eu percebi lá o seguinte, e agora representando a França, aqui nós temos os soldados, blá, 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 agora a Guiana Inglesa, agora, quer dizer, soldados de outros países na formatura, mesclados aos soldados brasileiros. Esse curso de guerra na selva que o SIGS entrega para esses guerreiros, qual é o grande diferencial de outros cursos do mundo inteiro que existem? Qual é o grande diferencial que torna o curso de guerra na selva aqui em Manaus, no SIGS, uma referência mundial? Por que soldados de vários países, tinha até soldado americano lá, recebendo a brevetação? Me diga uma coisa, o que torna o SIGS? Qual é o grande diferencial que agora, para um soldado de um exército de uma nação amiga vir aqui fazer o estágio, fazer o curso, é tão importante para eles? Revele isso para a gente, por favor. Então, hoje no mundo, quando se fala em operações na selva, em guerra na selva, o país que se vem à mente, em qualquer lugar do mundo, é o Brasil. O SIGS, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas brasileiras são a referência no combate na selva. É lógico, nós temos, a imensidão da Amazônia, praticamente 60% do nosso território, cobrindo praticamente 60%, uma extensão fronteiriça imensa e todas as riquezas, sejam elas naturais ou humanas, que nós temos na nossa região. E para isso nós temos que formar militares especializados que tenham a competência necessária para defender todo esse patrimônio e a sua gente aí incluída. Então eu acho que o que faz o SIGS ser o que é e ser a referência são as pessoas, as características criativas, inventivas do brasileiro, o seu jeito de se relacionar com os povos originários, com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades tradicionais, com os amazônidas, como nós chegamos até onde muitos não conseguem chegar, a nossa capilaridade. E o que nós aprendemos com eles. Então não foi algo... quer dizer que a selva, os povos da selva são os mestres e a selva é o grande campo de aprendizado, é isso? Perfeito, só matou a charada. É exatamente isso. A selva é o nosso... Nas operações, quando nós vamos preparar uma operação, nós montamos o que a gente chama um caixão de areia. Então em cima da areia a gente monta a ação no objetivo, por onde nós vamos andar, por onde nós vamos percorrer, e aquilo ali nos ensina a chegar até o objetivo. Digamos que a floresta e a selva, a floresta faz parte da selva, é o nosso grande caixão de areia pronto para ser explorado. E por que não usar aquele que sabe a melhor planta, o melhor rio para ser navegado, em que época ele pode ser navegado, o contato que é feito com outras comunidades, inclusive de outros países, nós temos que aprender com eles. Então, temos que ter uma das principais características do combatente, do guerreiro de selva, é a humildade, de reconhecer, muitos de nós chegamos de outros lugares, de outros estados, e agora de outros países, e saber que é ele que vai nos ensinar a expertise que ele aprendeu empiricamente ou tradicionalmente, passado do seu pai, dos seus avós, dos seus ancestrais, para que isso pudesse compor com as nossas competências, com os nossos estudos da doutrina militar terrestre, e fazendo ali um compósito que nos permita entregar um curso em melhores condições. Então hoje nós temos 642 estrangeiros formados no SIGS, dos 7.232 formados, especializados até hoje. 642. Nesses 60 anos. Nesses 60 anos. E o país, depois do Brasil, com a maior quantidade de guerreiros de selva, é justamente a França. Me diga uma coisa. O Exército Brasileiro, o conjunto do Exército Brasileiro, ele olha, ele tem um olhar, ele considera o guerreiro de selva como um ente muito especial, quer dizer, como um soldado de elite na verdadeira acepção da palavra? Exatamente. O guerreiro de selva ele é considerado um combatente especializado, ou seja, um combatente especial.
ele foi preparado e adestrado para algumas atividades que um combatente comum ou que faz as suas atividades comuns e não é especializado não recebeu essas competências, porque o curso ele é regrado por competências e nós temos 5. A régua é a competência. Exatamente. E dentro dessas competências ele vai ter que sobreviver, atirar, nadar, orientar, ou seja, progredir no interior da selva e comandar, para que ele possa chegar até o final dentro das 3 fases do curso. Comandante, já aconteceu, por exemplo, de um soldado, eu vou usar a figura de um soldado estrangeiro, um soldado estrangeiro que foi credenciado no país dele, chegou aqui, e eu estou imaginando, esse curso deve ser um curso de uma demanda física, mental, quer dizer, superior a todas as outras demandas no Exército. Já aconteceu dessas pessoas chegarem aqui e não conseguirem, não suportarem, não conseguirem atravessar para chegar no final do curso como conquistador de tudo que foi repassado para ele? Existem muitas eliminações, existem muitas desistências, porque eu imagino deve ter havido, e realmente lá no final do curso, somente os grandiosos, aqueles que a régua da competência abraçou, são esses que chegam no final, coronel? É exatamente isso. Então a gente tem na nossa canção que a selva não pertence ao mais forte, mas ao sóbrio, habilidoso e resistente. Isso está na nossa canção de um compositor amazonense, o Newton Aguiar. Inclusive ontem estive com o filho dele, o doutor Jorge Aguiar. E sim, tivemos estrangeiros, lógico que brasileiros, mas alguns estrangeiros que não conseguiram atingir as competências necessárias para se tornar um guerreiro de selva. E como o senhor bem falou, então não é somente uma preparação física, ela é muito importante, mas uma preparação psicológica, sim, uma preparação intelectual, porque ele já tem que chegar com uma bagagem mínima intelectual para poder, principalmente na última fase, que é o comandar, que é uma fase integradora, ele juntar o conhecimento que ele já possuía na caserna, mais o conhecimento que ele adquiriu ao longo do curso nas outras semanas e levar isso a cabo para poder voltar para a sua unidade e dizer: eu estou em condições de comandar a minha fração, levar meus homens e mulheres a cumprir as missões e as vocações estratégicas do Comando Militar da Amazônia. Coronel, o senhor acabou de... o senhor me deu uma deixa maravilhosa. O senhor falou em mulheres. Sim. Me diga uma coisa. Eu vi lá mulheres, realmente eu vi mulheres lá no SIGS. Isso. Me diga uma coisa. O curso, a intensidade do curso é repassada da mesma forma para as mulheres? As mulheres que são envolvidas no treinamento do SIGS. Não existe nada especial para elas têm que passar por todas as grandes provas do curso? Exatamente. Então, a partir do momento que elas se tornam alunas, o sarrafo é o mesmo. Logicamente que para entrar nós temos, assim como nos nossos testes físicos de avaliação física, como militares ao longo da carreira, claro, né? Claro. Nós temos tabelas diferentes para respeitar a compleição física, as características de cada um. Porém, ao iniciar o curso, como o curso é por competências, eu não posso determinar ou permitir que uma mulher se forme sem fazer a mesma coisa que eu estou exigindo de um homem. Olha só. Porque a selva é a mesma, as missões são as mesmas, os perigos, as dificuldades, as características e aí as idiosincrasias são as mesmas. Então a mulher tem que persistir, ter essa sua resiliência, assim como o homem. Então é o que eu costumo falar: a partir do momento que uma mulher entra, ela vai ter o seu número, como todo outro aluno, na cabeça e vai ter que cumprir. Cumpriu, como a sargento Sara Luiz no ano passado, ela se torna uma guerreira de selva. E ela foi a terceira da história de 60 anos do SIGS, dos 7.232. Aconteceu ano passado isso? No primeiro semestre do ano passado, no COIS 23/2 para sargentos. Uma sargento de manutenção de comunicações. Ela servia no primeiro pelotão de comunicação, 23º pelotão de comunicações de selva, se não me engano, o segundo, em São Gabriel da Cachoeira. O importante é que é São Gabriel da Cachoeira. Segundo pelotão de comunicações de selva. Ela é amazonense?
Não, salvo outro juízo, ela é mineira porque ela fez o Colégio Militar de Belo Horizonte. Então ela não o pai está, dela é ela está suboficial no da Amazonas? Força Aérea, Ela está no Amazonas? servindo, ela fez a escola, né, sargentos de logística no Rio de Janeiro, e foi transferida para São Gabriel do Caxeiro. Me parece que está cedida ao 5º bis, justamente por ser guerreira de selva e poder cumprir as mesmas missões. E tivemos outras 2 no ano de 2010, então que eram de saúde. Essa é manutenção de comunicações, a sargento Sara Luiz, e as outras 2 de saúde. Então, na história dos 60 anos, temos 3 guerreiras de selva que conseguiram chegar até o final. Agora, a pergunta que vale $1 milhão, coronel. Me diga uma coisa, coronel. Dentro do Exército Brasileiro, como é que o soldado brasileiro ele se credencia para fazer parte do SIGs e, ao mesmo tempo, para ingressar no curso de Guerreiro na Selva? Como é feita essa seleção dentro do Exército? Excepcional. Para se tornar um cabo ou soldado do SIGs, a princípio ele vai cumprir o serviço militar obrigatório. Então ele se apresenta normalmente no ano que completa 18 anos, para poder... Ele escolhe o SIGs, então? Não, aí jovem... é que tá. Não. Ele é designado para se apresentar no SIGs, e dentro de um universo nós fazemos uma comissão de seleção, estabelecemos uma comissão de seleção, que ele vai ter entrevista, ele vai ter ali uma atividade de habilidade para verificar se ele já tem a carteira de motorista, se ele sabe mexer num trator, numa motosserra, e para nós tem algumas outras características importantes, porque ele vai entrar para a selva com a nossa equipe de instrução. E aí nós fazemos um processo de seleção. Até o ano passado, essa formação do soldado era no próprio SIGs. A partir desse ano, que começa agora sexta-feira, dia 1º de março, vai ser no Centro de Formação de Reservistas, que funciona dentro do 1º bis, e em maio, esses soldados, já com a instrução individual básica realizada, eles retornam para somar conosco. Esse é o processo para se tornar um soldado do SIGs, que é um soldado que se orgulha de pertencer ao SIGs. Porque ele usa um chapéu bandeirante, igual o meu aqui, só os militares que servem no SIGs ou que são guerreiros de selva usam esse chapéu com esse formato. Com esse formato. Olha só. Mas o soldado, cabo soldado ou sargento oficial que não é guerreiro de selva, mas serve no SIGs, ele pode usar. Entendi. Fora do SIGs, somente os guerreiros de selva. Então ele tem orgulho do que ele faz, do que ele entrega, de ele poder ir e voltar para a selva, cooperar com a especialização desses outros que o senhor está falando, que são os militares de carreira, os subtenentes, sargentos e os oficiais, tenentes, o senhor é um militar de carreira. Eu sou militar de carreira. Então nós, como outros cursos no Exército Brasileiro, é caráter voluntário. Sim. Então nós nos voluntariamos. Só que aqui tem uma peculiaridade. Para fazer o Guerra na Selva, por exemplo, esses cursos do 1º semestre, nós temos 2 no 1º semestre, 2 no 2º. Todos os anos? Todos os anos, que esse para oficiais e sargentos. Ok. Nesse do 1º semestre tem que estar servindo no Comando Militar da Amazônia, no Comando Militar do Norte, que engloba Pará, ali, Amapá, parte do Maranhão, e também a Brigada de Cuiabá, porque ela faz parte da Amazônia Legal. Sim. Então esses podem fazer no 1º semestre porque estão servindo na Amazônia. Entendi. No 2º semestre, 10% das vagas é para quem não está servindo na Amazônia. E aí esses militares, tudo indica que eles serão transferidos após o curso para a Amazônia. Então é caráter voluntário. Sim. E tem que, como a gente fala, né, que tem que vir de dentro para fora. Claro. A vontade de se tornar, porque ele vai passar por algumas situações, né, de chegar próximo do seu limite físico, que jamais passou em sua vida, com certeza, né? Exatamente, porque nós precisamos preparar para o combate. Sim. Nós precisamos nos tornar combativos, porque hoje nós temos, né, ameaças ou desafios diferentes do que nós tínhamos antigamente. Claro. E a gente tem que estar preparado para isso, né, nessa era da informação, né, da era da pós-verdade, com características diferentes, mas de qualquer forma temos que estar preparados para combater. E o próprio desenvolvimento das tecnologias. Né? Exatamente. Coronel, que legal. O que o senhor está entregando de informações agora, mas me diga uma coisa. Muita gente não sabe, gente aqui de Manaus, não sabe que o SIGs tem um zoológico sensacional, com animais encantadores.
da Amazônia. Alguns autóctones da Amazônia, que você só vê na Amazônia, você não vê em outro lugar do mundo. A arpia, por exemplo, se você olhar aquele pássaro gigantesco, aquela águia amazônica, bem, mas sabe o que muita gente não sabe? É que os SIGs, em termos do turismo da Amazônia, é o local mais visitado depois do Teatro Amazonas. Todos os turistas que vêm para Manaus, imaginem, em números, eu estou falando em números, o primeiro lugar é o Teatro Amazonas, em segundo lugar é o SIGs, o zoológico do SIGs, e em terceiro lugar é o Encontro das Águas. Me diga uma coisa, como é que o comandante do SIGs, e o senhor também está lá, né, com seu olhar de gerente, de comandante ali em cima do zoológico, é fácil manter aquele zoológico com aquela vivência, com aquele dinamismo, com aqueles animais sadios, a gente vê, e bem tratados? O senhor tem orgulho daquele zoológico, comandante? Essa é a palavra, orgulho. Nós temos que ter orgulho do zoológico do SIGs. O zoológico, como o senhor falou, segundo ponto turístico mais visitado de Manaus. Hoje nós estamos com um plantel de aproximadamente 1.150 animais. São 114 mil visitantes por ano. No ano passado foram 114 mil visitantes por ano. Mais de 28 escolas, 208 escolas, instituições, como escolas e como instituições que visitaram locais que visitaram o nosso zoológico. O zoológico foi criado em 1967. Então nós tínhamos ali aproximadamente 3 anos de SIGs. No ano em que o SIGs foi para o bairro São Jorge. 7 de setembro de 67. Onde foi que o SIGs nasceu? Então, o SIGs já teve alguns locais. Ele já funcionou onde hoje é o Colégio Militar de Manaus. Ali no centro? No centro. Olha! Porque ali funcionava também o grupamento de elementos de fronteira, o GEF, né? Sim. E o GEF, quando foi para o Colégio Militar de Manaus, saiu da ilha de São Vicente. E lá no final da 7 de setembro. E lá que o SIGs foi onde hoje é o 9º Distrito Naval. Exato. E isso aí foi por volta de outubro de 1966. Ele foi lá para a ilha de São Vicente, que foi o primeiro curso. O primeiro curso não foi em 64 nem em 65. É o que a gente chama de 66/único. Ele só teve aquele curso em 1966. E a formatura de conclusão, de brevetação que o senhor falou daquele ano, foi 19 de novembro, onde hoje é o campo de futebol do Colégio Militar de Manaus. Sim. Mas o Colégio Militar de Manaus é só para início da década de 1970. Claro. E aí, em setembro de 67, é que ele veio para o São Jorge. Olha só. E nesse mesmo ano, Teixeirão, visionário como era, determinou a criação também do zoológico naquele espaço, porque ele queria que o aluno tivesse contato com a flora e com a fauna amazônica. Como eu falei para o senhor, nós precisamos estar integrados. Sim. É uma simbiose homem e meio ambiente. E ele já entendia isso. E em 69 o zoológico abriu para o público, porque o sucesso era muito grande ali na redondeza. E não fechou até hoje para o público. Porque as vizinhanças não era tão humanizada como é hoje, mas as pessoas, tem onça lá no SIGs, né? Tem paca, tem catitu, tem queixada, tem anta, e principalmente a criançada, né? Sim. Aquela curiosidade. Sim. Em 99 ele teve uma grande reforma com a criação da Ponte das Onças, a parte da Ilha dos Macacos, etc. Em 2014 foi criado o Aquário Amazônico, que foi reformado em julho do ano passado, 2023. E teve um boom tecnológico, né, no final de 2022, com a questão do acesso por meio de totens, com a sala de imersão também tecnológica, com photomédicas. E, assim, é mais do que isso, né? É o desenvolvimento da consciência ambiental, é o desenvolvimento da responsabilidade ambiental, é essa importância da integração, da proteção do meio ambiente, da biodiversidade. E quem passa lá, principalmente as escolas, eles recebem por meio do projeto que existe da OCA do Conhecimento Ambiental, que é uma parceria com a CEMED, com a Secretaria Municipal de Educação, de ter essa imersão inicial na questão ambiental antes de ela fazer a visita propriamente dita por fazer. Então, como não nos orgulharmos de termos no SIGs e termos em Manaus o que pode ser considerado o zoológico da Amazônia. Né? O zoológico da Amazônia. Sim, sim. E o senhor falou da arpia, o gavião real, né? E temos 15 onças hoje no plantel. 15 onças. Inclusive 2 ou 3
onça que chamam de onça preta, né? Nós temos duas, são 12, são 12 né? onça pintadas e 3 sussuaranas. Só que dessa... A sussuarana é a marrom, né? Marrom claro. Isso, não a é? bege ali. A bege, ali a bege. É isso aí que o senhor falou, exatamente. A onça pintada é essa que todos nós gostamos e conhecemos, né? A parda, na verdade, a parda. E tem a onça preta, né? A onça preta, ela é uma onça pintada, mas ela é melânica. Ela é albina, né? É albina ao contrário. Albina ao contrário, exatamente. E dessa nós temos 2. Então, assim, é uma diversidade muito grande, né? Sem contar os outros animais. E por meio da sala de imersão e outros espaços do zoológico, a gente consegue também mostrar que tem o curso de operações na selva naquele lugar. Né? que além de tudo isso, né? e o core, né? O mais importante, que é a formação do guerreiro de selva, mas que nós estamos presentes no meio ambiente também, com as outras questões. Coronel, só me resta dizer uma coisa para o senhor. O senhor não falou do SIGs, não. O senhor deu uma aula sobre a história e as curiosidades e tudo mais sobre o SIGs. Eu quero que o senhor leve a todos os guerreiros de selva do SIGs e também que compõem o CMA, o 14... Eu ia dizer 14 bis, olha. O primeiro bis. O primeiro bis. Aeromóvel. Isso. Então eu quero que os nossos parabéns pelos 60 anos e aplausos para todas essas conquistas que esses guerreiros há 60 anos têm tornado em orgulho para todo o povo da Amazônia, para toda a gente do Brasil. Então, parabéns para o senhor, para os seus comandados. E eu quero lhe agradecer, eu quero que o senhor leve também nossos agradecimentos ao nosso, o general de exército Costa Neves, que está aí com uma responsabilidade imensa nos ombros de comandar o exército brasileiro aqui na Amazônia, ali no Comando Militar da Amazônia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui. E me diga uma coisa, eu não posso terminar, eu sou um camarada de cultura, pelo menos eu me considero, eu não me considero. E o senhor sabe por quê? Esse concurso que está havendo lá, Coronel, ainda as inscrições continuam abertas, como é que vai ser esse concurso que é de cultura, justamente alusivo aos 60 anos do SIGs? Então, nós temos, na verdade, inúmeras atividades. É dia 2 de março, né? O aniversário? O aniversário é 2, a formatura será dia 1º. Quando o senhor diz formatura, o senhor diz a celebração. A celebração. Mas na verdade a celebração já começou 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Vai embora, né? Mas nós temos 2 semanas marcantes. Okay. Que é essa semana do aniversário, de 2 de março, e a semana do Guerreiro de Selva, porque o dia do Guerreiro de Selva é 1º de junho, que é a data de nascimento do Teixeirão. É verdade. Então são 2 datas para nós importantíssimas e que também será muito comemorado. Então nós já tivemos o concurso de pintura com artistas renomados da cidade na semana passada, com o julgamento das obras, também com professores e artistas renomados no julgamento, e encerrou. Já está em andamento, mas também já terminaram as inscrições de um concurso literário. Sim. Então são redações justamente com esse tema. Muita procura? Bastante. Foram 3 categorias, que foi militares do SIGs, alunos do ensino fundamental do Colégio Militar de Manaus e ensino médio do Colégio Militar de Manaus. Então 3 categorias e com essa temática dos 60 anos, da história do SIGs e da proteção do meio ambiente. Muito legal. Porque o SIGs atua demandado por missão. E nós atendemos as vocações estratégicas do Comando Militar da Amazônia. Então, quando nós pensamos na especialização do aluno, como ele vai ser formado, no estado final desejado, nós temos que ver se nós estamos batendo a vocação estratégica, como o senhor falou, né, dessa responsabilidade que o Comandante Militar da Amazônia tem. Então, nós temos a defesa da pátria, uma delas, o combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, entra a questão ambiental, a proteção do meio ambiente, o respeito e o apoio aos povos originários e aos amazônidas e a cooperação com o desenvolvimento regional. É o braço forte e é a mão amiga. E desde muito pequeno, né, os nossos adolescentes, nossas crianças, eles têm que saber disso. E os nossos alunos, quando formados, eles têm que ser capazes de executar e estarem aptos para exercer essa vocação. Maravilha, Coronel. Eu quero que o senhor me permita contar uma história de um pessoal do meu envolvimento com o SIGs. Eu fui contratado
para fazer a tradução de generais, da visita de generais americanos que foram conhecer o SIGS. Aí eu cheguei, eu não sabia, logicamente, eu era o tradutor, eu não sabia o que ia acontecer, mas quando eu cheguei eu fui brifado, etc, etc. Mas teve uma parte lá que não me disseram, que era justamente mostrar aos americanos o que os militares, né, os guerreiros de selva comem na selva, quando eles estão na selva, porque eles estavam, imagina, lá não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada. Aí eles tinham lá um recipiente, uma cuia, cheia de tapurus brancos desse tamanho, assim, ó. É mais ou menos assim, desse tamanho. Aí eu não vou esquecer isso nunca. Aí eles disseram para mim, Humberto, fale para os generais americanos, que é uma delícia. É uma iguaria. É uma iguaria. Aí eu falei, agora eu falei com muito cuidado, eu falei, ele está dizendo que é uma iguaria, mas eu não entendi. Aí eles, sim, nós gostaríamos que eles provassem. Todos provaram, aí eu também me atrevi a provar. E tem que estar se mexendo, né? Não, estava vivo, se mexendo. E ele é gordinho, né? Ele é gordinho. É apetitoso, é só proteína ali. E você sabe uma coisa que eu não esqueço, Coronel? Ele tem gosto de coco. Exatamente. Olha aí, o senhor, tá vendo o senhor? Eu sou apreciador do tapuru. O senhor eu também, agora eu sou. Coronel. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Parabéns, obrigado por essa oportunidade de falar sobre o SIGS e o Exército Brasileiro. Agora me diga uma coisa, toda vez que eu entro no SIGS, eu observo que certas pessoas que passam por lá, certas autoridades que passam por lá, os soldados têm um grito de selva. E eu disse, um dia eu ainda vou falar esse grito certo. Eu vou dar o grito aqui, e o senhor me disse se eu já consigo dizer direitinho. Deixa eu me concentrar agora. Eu quero ver se eu digo direitinho. Lá no CMA eu vejo, todos os sábados, quando eu vou no CMA, tá lá, de vez em quando eu ouço aí, eu digo, opa, eu vou decorando. Então o grito é assim. Selvap! Excelente. Eu falei certo? Falou. Aprovado. Eu quero ouvir o senhor falar. Aprovado. Bora ver. Selvão! É que eu faço todo dia. Eu só faço todo dia. Coronel, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelos 60 anos. Obrigado. Muito obrigado. Minha gente, por hoje é só. Até o próximo. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.